texto de 1986 que se chama Oriente-Ocidente. Uma espécie de seminário na Universidade de Roma que tinha esse tema, Oriente-Ocidente. E o Grotowski fez essa conferência no seminário, na Universidade de Roma, no Instituto dello Spettacolo, que aconteceu em 24 de setembro de 84. Tá? Então, esse texto aqui é uma operação sobre a transcrição da conferência. Quando falamos de Oriente e de Ocidente, a confusão é inevitável. Em outros termos, aonde inicia o Oriente, por exemplo? Talvez certos povos considerados pelos outros como orientais se considerem ocidentais e, ao contrário, podemos nos colocar várias questões, por exemplo, a respeito de uma cultura muito antiga, a cultura dos armênios. É Oriente ou Ocidente? E se pensamos na cultura do antigo Egito, a antiga tradição egípcia, o que é? É África, e a África é alguma coisa que está completamente fora do conceito de Oriente e Ocidente? Aqueles que se ocupam da cultura, da tradição no Caribe, por exemplo, no Haiti, frequentemente se consideram não ocidentais. Dizem, nós não somos ocidentais, não somos do Ocidente. Nós estamos sob o signo do sol nascente. Bem, eles se encontram bastante longe, a oeste, por assim dizer, mas se sentem muito mais ligados à direção do leste, ou seja, do sol nascente. Certo, aí se encontra também o reflexo da cultura transplantada da África, tem uma orientação mítica na direção do Ifé, com traços do lugar sagrado dos Iorubá. Mas, além de tudo isso, tem também a ideia: nós não somos do Ocidente. Na Europa existe a tradição mediterrânea. Para nós, o berço da nossa cultura é a cultura mediterrânea. É enorme o complexo cultural que engloba a raiz judaica, a raiz grega, a raiz egípcia, e não apenas, porque se tratava de um complexo muito mais vasto. Como nós podemos determinar se essa tradição é realmente ocidental ou oriental? E, na época da cultura helenística, na Alexandria, alguns docentes, por exemplo, eram de origem judaica e ensinavam em grego no Egito. Mas tinham também os chineses. Na antiguidade, a comunicação era muito mais intensa do que nós podemos imaginar. Quais são
as suas fontes autênticas? São as egípcias? São as gregas? E o que dizer de todas aquelas histórias que narram as expedições dos grandes filósofos gregos na Índia e no Oriente? Então, esse conceito Oriente-Ocidente é realmente confuso. É muito importante falar disso e repetir isso continuamente. Muito frequentemente, na vida, quando alguma coisa nos parece confusa, porque não estamos em condição de dizer é isto, é unicamente isto, aí existe uma verdade. Apesar disso tudo, cada um de nós percebe que existe uma cultura ocidental, ou, digamos, euro-americana, e que existe a complexidade cultural asiática. Mas, então, se coloca a seguinte questão: e a América Latina? Certo, lá existe uma cultura de origem ocidental, no senso da cultura europeia, e inclusive norte-americana. Mas não é só isso. Existe ainda as formas pré-colombianas, por exemplo, que têm realmente impregnadas estruturas visuais, performativas e espetaculares da vida católica no México, no Peru, na Colômbia e em outros lugares. As fontes étnicas das formas pré-colombianas são ameríndias. Frequentemente, por um tipo de racismo inconsciente, nós tendemos a identificar a cultura oriental com a cultura dos povos que não têm a pele branca ou negra. E o que não é muito preciso se só pensamos na cultura da Índia meridional. Mas vamos deixar isso para lá. Mas agora, a cultura pré-colombiana não deveria ser oriental a partir do momento que etnicamente é amarela? Evidentemente, não é esta a perspectiva daquilo que eu estou dizendo para vocês. Nas particularidades das tradições pré-colombianas, que encontraram novas encarnações na América Latina, existem certos elementos que são, talvez, mais próximos à cultura oriental do que à cultura ocidental, de acordo. Mas, ao mesmo tempo, se trata de alguma outra coisa. Se diz que das convenções, inclusive das banalidades, as banalidades são as convenções triunfantes de um certo âmbito cultural. As banalidades latino-americanas fazem parte das banalidades latino-americanas, faz parte a espontaneidade. Mas, sim, você pode ver a espontaneidade no modo de gesticular, no tipo de comportamento, nos modos, na maneira de falar. Cada um apresenta o seu autorretrato e, assim, eles apresentam o autorretrato da espontaneidade e da vitalidade.
de acordo. É talvez um traço ocidental? Do Ocidente, que é considerado uma cultura mais racional, onde prevalece o autocontrole, etc., etc., então nós dizemos não. É talvez oriental, mas de jeito nenhum. A cultura oriental é profundamente estruturada. Então, na América Latina, existe uma especificidade, inclusive nas convenções. E os influxos da cultura africana, por exemplo, no Brasil. Então, é muito difícil definir tudo isso em termos de Oriente e Ocidente. No entanto, eu repito que, apesar de tudo, o Oriente e o Ocidente existem. Se nós estamos em condição de definir um fenômeno afirmando que é unicamente isto, quer dizer que o fenômeno existe na nossa cabeça, não em outro lugar. Mas se o fenômeno existe na vida, não existe nunca a possibilidade de defini-lo até o fim, até o fundo. As suas fronteiras estão sempre em movimento. Aparecem exceções, analogias. Eu estou falando com vocês como artesão, se eu posso dizer isso. Não como expert e nem menos na qualidade de teórico. Eu falo para vocês como artesão daquilo que é performativo. Me refiro, então, ao vasto campo das artes, ações, artes barra ações, que o homem faz utilizando diretamente a si mesmo como instrumento. Trago os exemplos unicamente das experiências do meu trabalho prático. O ponto não é dizer para os orientais, para os ocidentais. Além do mais, quem são os orientais? Quem são os ocidentais? Não existe um único Oriente. Não existe um único Ocidente. Existem os Orientes e os Ocidentes. Na realidade, se trata de ver como os orientais e os ocidentais reagem diante dos mesmos conceitos, como reagem na prática, no campo do performativo. Exatamente isso é que é verdadeiramente revelador. Eu quero começar por duas coisas aparentemente muito simples. Ou seja, alguém, uma pessoa se senta e outra pessoa anda. Os ocidentais, geralmente, têm a imagem do homem do Oriente sentado no chão, em uma posição mais ou menos associada à posição do Buda ou do Lótus, ou alguma coisa parecida com isso. Quando trabalham com os orientais, frequentemente, está falando dos ocidentais, né? Quando eles trabalham com os orientais, frequentemente procuram se sentar como eles, referindo-se, no entanto, unicamente a esta imagem da posição. Repito,
as pessoas imaginam que no Oriente todos sentam da mesma maneira. Imaginam que isto diz respeito aos afegãos, aos indianos, aos japoneses. Imaginam que se trata da mesma posição para o japonês que é monge e para o japonês samurai. Mas, na verdade, se trata de várias posições muito distintas. Então, você pode se sentar evocando mais ou menos essa imagem do Buda, mas aquela posição inicialmente poderia ser estruturada para imobilizar a pessoa ou para torná-la capaz de uma reação imediata do corpo. A partir da posição sentado no chão, você pode rapidamente saltar para estar pronto ao combate. Na posição estruturada para a imobilidade, na sua versão hindu, você está tão imobilizado em relação às pernas e pela verticalidade da coluna vertebral, que mesmo num estado de que não é de vigília, de quase dormindo, você tem a possibilidade de manter esta forma. A forma tem sempre uma utilidade. A imagem da forma é a tua maneira de ver a forma. Então, a imagem induz em erro. A forma não é a imagem da forma. As duas talvez podem ser parecidas na imaginação, mas a utilidade de cada uma é bem distinta. Uma pode servir para estabilização e mobilidade, e a outra para manter o corpo em alerta e para a capacidade de movimento instantâneo. Vamos pegar agora um exemplo tirado do trabalho do ator. A ação é dar alguns passos, já que tem um barulho depois da porta, tem um barulho e eu vou na direção da porta para pedir que façam silêncio. Então, eu estou andando. No que é que consiste a utilidade dessa minha ação? Se eu sou um ator ocidental, no sentido absolutamente convencional, a utilidade da minha ação é abrir a porta, entender a situação e pedir para fazerem silêncio. Então, a utilidade não está na ação em si. Caminhar, por assim dizer, está diante de mim no espaço e no tempo. Suponhamos que eu seja um ator formado em uma tradição teatral muito mais estruturada, como no teatro clássico chinês ou no teatro no japonês. A situação é a mesma e a tarefa é a mesma. A utilidade de estar caminhando será o estudo / demonstração do funcionamento do caminhar.
a passagem de um pequeno elemento, o caminhar, a outro. Elemento, stop, será como eu caminho, como funciona caminhar, o modo de caminhar. Imaginemos que estamos observando o trabalho de Stanislavski no período das ações físicas. Também Stanislavski teria pego em consideração o modo de caminhar. Aí a gente vê que é o modo, ou seja, a abordagem mais oriental do que ocidental. E aí a gente até falou na semana passada sobre essa coisa que a gente hoje já estuda, que é a influência do yoga no trabalho do Stanislavski, nesta fase, especificamente, das ações psicofísicas. Né? E a gente falou do livro do Cherkassky, Stanislavski e o Yoga, que está aí, existe em português, e é muito interessante, e as pessoas que se interessam por esse estudo deveriam ler esse livro do Cherkassky. Então, a gente vê porque exatamente os russos, ele não falou dos russos, mas a gente sabe que os russos oscilam entre o Oriente e o Ocidente o tempo todo, porque mais para cá eles são ocidentais, mais para lá eles são orientais. Então, eles são um povo que oscila entre esses dois conceitos. Né? Então, Stanislavski teria dito para o ator: bem, me escuta, presta atenção. Você precisa pedir que façam silêncio. Esse é o teu objetivo. É verdade. Mas todas as tuas reações, todo o seu modo de escutar, de ouvir, todo o teu modo de explorar a situação, tudo isto se realiza através das ações físicas e, portanto, através do teu modo de caminhar. De uma certa maneira, essa recomendação, essa orientação do Stanislavski para o ator que estivesse nessa circunstância define muito claramente o que é o método das ações psicofísicas. Psicofísicas. Eu gosto de usar o termo psicofísicas, ao invés de físicas, porque a questão é que tem uma atenção muito forte para o psiquismo, para o que está acontecendo dentro do sujeito, para além do que está acontecendo com o corpo dele. E aí, claro, a partir disso é que vai surgir essa ideia de ação psíquica que faz uma dupla com a ação física. Né? Então, esse, digamos assim, ator contemporâneo é hoje, né? É o ator que leva em conta o que está acontecendo no seu psiquismo. E, portanto, ele vai trabalhar, entender para poder operar
isso que eu estou chamando aqui de ação psíquica. No método das ações físicas, a acentuação se desloca para o modo de caminhar. É diferente, né? Então, é o que ele descobre, praticamente é isso. Quando ele faz essa revolução para essa coisa do método das ações psicofísicas, é porque ele faz o que o Grotowski está chamando aqui de deslocamento, né? No método das ações físicas, a acentuação se desloca para o modo de caminhar. Muito importante. O modo de caminhar será como uma tela sobre a qual serão projetadas as inter-reações, não tanto as interações, mas as inter-reações entre aquela pessoa e o ambiente que a circunda. Gente, essa definição é sensacional. Ele só nesse texto ele faz uma definição assim. Que é uma definição que você pode escrever uma dissertação de mestrado só a partir disso aqui. Isso aqui é assunto assim vastíssimo em relação à arte do ator. Então, há que estudar isso aqui, né? Essa diferença que ele está fazendo entre interreações e interações. Então, são miríades de elementos que entram em jogo. Tem essa coisa, o objetivo, ir até a porta, para abrir a porta, entender o que está acontecendo, pedir para as pessoas fazerem silêncio. Mas isso é, assim, um negócio totalmente esquemático. Aí tem tudo que está envolvido nessa circunstância. Mas para um ator da escola clássica chinesa ou do no japonês, esse modo de caminhar é diferente. Para ele, para esse ator, existe alguma coisa como o modus operandi do caminhar. Se poderia dizer, aí entre parênteses, para utilizar a terminologia de Heidegger, fecha parênteses, que para ele, para esse ator oriental, não existe apenas a ação, walking. Existe walkness. Walkness. Ele repete 2 vezes a palavra walkness. Ele aplica walkness. É como se renunciássemos à subjetividade da nossa ação e nos concentrássemos sobre as leis da própria ação. O que é caminhar? Ele está falando lá desse ator oriental. Escola clássica chinesa no japonês. Nesse caso, nós temos que lidar com a desconexão dos diversos pequenos movimentos. A linha
será os pedaços, os pedacinhos, e não as ondas, como no processo das ações físicas de Stanislavski. Porque no processo das ações físicas de Stanislavski tem o through the line of actions. Então tem essa coisa do sujeito ir passando através da linha das ações físicas. Esse percurso, through the line of actions. Aqui, ele está dizendo que não é isso. São os pedacinhos. Cada pedacinho. Então, não tem essa coisa desse fluxo. Até tem um texto que ele fala disso. Se você filmar um ator oriental dessas escolas e depois passar, você tem a impressão de fluxo quando você vê a olho nu. Mas se você depois passar aquilo em câmera lenta, projetar, você vai ver que tem microns estacatos. Porque é tudo pedacinho a pedacinho. Ele fala que é como na coisa do cinema, os frames, né? Que você tem a impressão de fluxo, mas, na verdade, é um frame depois do outro. No budismo meridional, existem, inclusive, técnicas para observar como nos movemos dissociando um elemento do movimento do outro. Agora, então, a grande linha, a ação é testemunhada. Isso é muito radicado na cultura clássica oriental. É preciso fazer a ação e vê-la ao mesmo tempo. A velha imagem hindu, um pássaro olha e o outro age. Aí a gente vai lá para a questão que ele coloca no texto do performer. O pássaro que bica e o pássaro que olha. Eu vou ler esse pedacinho aqui do performer, porque é muito importante, a gente já estudou muito isso, mas isso é sempre bom lembrar. Então, diz assim: a gente pode ler nos textos antigos. Nós somos dois, o pássaro que bica e o pássaro que olha. Um morrerá e um viverá. Bêbados de estar dentro do tempo, preocupados em bicar, nós esquecemos de fazer viver a parte de nós mesmos que olha. Existe, então, o perigo de existir somente dentro do tempo e nulamente fora do tempo. Se sentir olhado pela outra parte de si mesmo, essa que está como que fora do tempo, dá uma outra dimensão. Existe um eu. O segundo eu é quase virtual. Ele não está em nós, no olhar dos outros, nem no julgamento. É como um olhar imóvel, presença silenciosa, como o sol que ilumina as coisas e é tudo. O processo de cada um pode se realizar somente no contexto dessa presença imóvel. Eu. Na experiência, a dupla
não aparece como separada, mas como plena, única. Então, esse conceito do eu, que vem desse texto antigo, do pássaro que bica e o pássaro que olha, essa ideia de que nós somos dois, esse conceito, esse texto do Performer é o, digamos assim, o texto final de toda a pesquisa da vida dele. Então, por isso que é um texto que a gente volta sistematicamente para esse texto, porque se a gente consegue entender esse texto, a gente consegue entender todo o pensamento dele e toda a pesquisa dele ao longo desses tantos anos, né? Então, aparece aqui, né? Quando ele fala disso, né? Ele diz: esse é um modo que está entranhado na cultura clássica oriental. É preciso fazer a ação e vê-la ao mesmo tempo. A velha imagem hindu. Um pássaro olha e o outro age. Então, ele está aplicando isso especificamente para o ator. Quer dizer, o ator, então, ele está dizendo, quando ele está em cena, é isso que eu entendo, né, gente? É claro que a pessoa pode entender de outro jeito, eu não sou o Grotowski, né? Claramente. Eu entendo isso, que o ator, quando está em cena, ele precisa construir essa condição de, ao mesmo tempo, fazer e se ver fazendo. Tem que ser dois. E isso, essa possibilidade de ser dois, é que dá a ele uma condição alta dentro dessa arte do ator. Porque o ator que está ali misturado, envolvido, e quando acaba nem sabe o que aconteceu, não é esse do que ele tá, de quem ele está falando. Então, o grau dessa condição do ator evolui dentro disso, da possibilidade de, em cena, ser dois. Mas vamos voltar para o ator. Assim, funciona deste modo. Estou caminhando. O que quer dizer caminhar? E o que quer dizer caminhar sem objetivo? Sem ser interceptado pelo objetivo da nossa subjetividade. Simplesmente com a finalidade de estudar a caminhada. Quem poderia objetar? Sim, mas no teatro clássico oriental existem pessoas que caminham cheias de furor e outras que caminham de um modo delicado e lírico, dependendo dos personagens. Esse é o discurso que ele diz, alguém que quer se contrapor ao que ele está dizendo, né? É verdade, mas se trata de uma estrutura já pronta. É uma forma herdada. No teatro ocidental, acontece o mesmo com o figurino. É uma forma herdada.
Enquanto aquilo que o ator clássico oriental está explorando, demonstrando, é o funcionamento mesmo da passagem de um ponto a outro, o modus operandi. Me parece que nas culturas nas quais se passa da percepção ou da visão para o signo, a mente se habitua a reconduzir a imagem de uma ação ao seu modus operandi. O estudo de uma ação que comporte a separação dos elementos do movimento leva ao signo das ações em lugar das ações. Então, aqui é uma coisa bem complexa, vocês estão vendo, porque ele está analisando a diferença de funcionamento mental. Porque tem uma diferença de funcionamento mental entre o que a gente está chamando, que a gente poderia chamar de oriental e de ocidental. Funcionamento mental. Se sentar é uma posição. Andar na direção da porta para pedir que façam silêncio. É uma ação nas circunstâncias de uma história definida. É a tal das circunstâncias dadas do Stanislavski. Mas vamos pegar o exemplo de uma simples ação da vida. Uma ação que fazemos pelo que é. Não existem circunstâncias definidas. Não tem uma história precisa. Um exercício teste. 2 pontos. Nadar no rio. Certo. Eu sei nadar. Se diz o ocidental. Mas como fazer? Não tem água no nosso espaço de trabalho. Então, eu vou ter que nadar sem nadar. Mas como? Executar os mesmos movimentos no chão? Para o oriental, que não tenha uma educação ocidental, a questão se coloca em outros termos. Qual é o signo que indica que eu estou nadando? Se age no seu contexto cultural, local, não tem problema. O signo já existe, é uma forma que todos conhecem. Mas, se você se encontra entre estrangeiros, se trabalha na Europa ou na América, a pessoa se encontra diante de um dilema. Qual gesto, posição, forma usar para sinalizar que se está nadando? Se a pessoa é aberta a situações novas e está atento, ela buscará logo o equivalente de wokeness para walking. Ela vai buscar o modus operandi dos movimentos da natação sem o suporte de signos gestuais.
Mas agora nós não estamos falando de casos excepcionais. Imagine, então, de ter a função de instrutor, o diretor, ou professor de prática e de trabalho com esse exercício teste, com um ocidental e com um oriental. O exercício é difícil porque as primeiras tentativas de ambos são erradas. Nadar se trata de um processo da vida onde, em primeiro lugar, é preciso se referir aos impulsos. À primeira vista, para o ocidental, é mais fácil entender. Se pertence ao teatro de palavra, de texto, é muito ligado aos seus gestos, mas, no fundo, sabe que alguma coisa lhe falta. Bem, sei pronunciar as palavras e executar os gestos, mas, na realidade, a vida é uma outra coisa. Ela emerge de dentro, encontrando-se na situação, vão aparecer os impulsos, mas para esquecê-los imediatamente e mergulhar num clichê psicanalítico. Nadar no ventre da mãe. Ou num narcisismo realista. Os impulsos não são tão importantes, se pode também ativar, mas são os movimentos do crawl que contam e eu sei executá-los muito bem. Isso tudo são os equívocos que ele está analisando aqui da cabeça, funcionamento mental do ocidental. Para o oriental, o início é extremamente difícil. Se exigem os impulsos, e os impulsos são exigidos, e ele produz signos. Observem o seu corpo trabalhando e dizem: olha, o teu rosto faz uma máscara. Você se move com as extremidades, com as pernas, os pés, as mãos. O teu corpo não tem vida. Você só assume as posições que conhece e é como se fosse incapaz de mudá-las. Os teus gestos bloqueiam os impulsos porque o precedem. E ele pergunta: e o que são os impulsos? E você diz que são um simples beat de energia, uma simples projeção da energia. Você vai conseguir entender isso, mas continuará a buscar uma síntese símbolo, uma síntese signo, mirando a uma síntese que alcance, por assim dizer, um impulso, como se o aspecto da vida, na vida, não viesse, nem sequer aparecesse na tua cabeça. Você apresenta os movimentos signos e diz: estou nadando, né? O cara vai fazer isso, né? Os movimentos do crawl e tal. Bem, você o conduz
para a margem de um rio e lhe propõe de aplicar os seus movimentos signo para nadar até a outra margem. Então aparece o choque. Então se trata de nadar realmente? Sim e não. Se trata simplesmente de encontrar os impulsos da natação e depois o seu modus operandi e depois as formas. Mas esse seria um teste, exatamente um teste que detecta o funcionamento mental. Aí a gente vê como é que funciona, como é que está funcionando a cabeça do sujeito. Porque a dificuldade de encontrar a coisa que é interna de uma ação solicitada. O sujeito vai pela imagem e pela forma, e não pelo âmago da coisa. A dificuldade, porque tudo na cultura ocidental é muito mais da ordem do superficial. Tudo é superficial. Todas as demandas do mundo são da ordem da superfície, da aparência. Então, quando se pede uma coisa que não é da ordem da aparência, que não é superficial, que não, aí o sujeito se vê num beco sem saída, que tem saída, só que o sujeito não enxerga a saída. E para isso, no caso esse específico do ator e tal, o sujeito tem que ter um conhecimento do que é impulso. Então ele tem que começar com os impulsos da natação, né? Como que esses impulsos acontecem no corpo e muito pequenininho para ele encontrar uma coisa.